Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Fiquem à vontade. Sintam-se em casa. E hoje o nosso assunto é um assunto que muitas vezes causa confusão, causa alguns equívocos por parte de pessoas que têm problema de constipação intestinal, popularmente conhecida como prisão de ventre. Por isso, mandem o aviãozinho, mandem o convite para os amigos de vocês aqui, para que a gente possa compartilhar o conhecimento, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida, a melhorarem o funcionamento do seu organismo e principalmente melhorar o funcionamento do intestino, que é o que a maioria das pessoas que sofrem com isso sonham. Vamos entrando, pessoal, fiquem à vontade. E outra, quem quiser participar aqui da live comigo, trazer o seu caso ou o caso de alguém, de algum conhecido que sofre com problema de constipação, hoje eu vou dar essa abertura. Então, fiquem à vontade, porque hoje o momento é para isso, é para a gente conseguir extrapolar as informações, poder disseminar as informações. Então, se você sofre com um problema de intestino, ou conhece alguém, ou tem alguém na família que sofre com esse problema, chama já essa pessoa para vir conosco, para compartilhar essas informações e certamente estar melhorando várias outras funções do seu organismo. Vamos entrando então. Não sei vocês, mas eu tô achando que os dias estão passando muito rápido, vocês não acham? Nossa, eu tô achando que os dias estão muito curtos, 24 horas está sendo muito pouco, 7 dias por semana também está muito pouco, e semana que vem já entramos no novo mês, então o negócio está complicado. E é por isso que a gente não pode deixar para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, para tomar alternativas para a gente estar melhorando a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, mudar os nossos hábitos. E em se tratando de hábito intestinal, a maioria das pessoas que têm problema de intestino optam pelo mais fácil, que é muitas vezes optar por um laxante. Só que, infelizmente, essa não é a alternativa correta. A alternativa mais adequada para você estar incluindo, porque o intestino acaba viciando, tendo uma dependência do uso de medicamentos. Então, por isso que hoje nós vamos conversar aqui sobre os alimentos, pelo menos 5 alimentos que devem ser evitados por quem sofre de constipação intestinal, prisão de ventre. Então, já falei em outras lives sobre os alimentos que são importantes. Hoje nós vamos falar sobre os alimentos que devem ser evitados, tá? Então, existem muitas coisas por trás que as pessoas precisam saber. E é essa informação que eu venho trazer aqui para você, para que você consiga ter um entendimento sobre como o corpo funciona, sobre como estar fazendo, como não estar fazendo, o que pode melhorar, o que prejudica, enfim. Então, é por isso que hoje eu vou trazer essas informações sobre pelo menos 5 tipos de alimentos que devem ser evitados por quem sofre de constipação intestinal. Vamos entrando, pessoal, vamos mandando convite para os amigos, para os conhecidos, para quem não é conhecido, para aquelas pessoas que você imagina que tem algum problema de intestino, para aquelas pessoas muito mal-humoradas, irritadas, que comem muito doce. Certamente elas precisam dessa informação também, tá? Então, por isso que quando eu falo, mande o convite da live para os amigos e para os inimigos, é pensando no bem-estar deles também, né? Às vezes a pessoa se irrita, pode ser que seja algo fisiológico com ela e não tem nada a ver com a gente. Então, nos cabe pelo menos dar uma ajudinha, vocês não acham? Então, vamos lá, tá? Vamos compartilhar, mande o aviãozinho ali, o convite para os amigos, para que possam compartilhar aqui conosco. E quem quiser participar aqui comigo,
dessa live, trazendo o seu caso ou o caso de alguém, para eu também poder estar auxiliando, será bem-vindo, tá ok? Pois bem, uma das questões assim que a gente mais aborda a nível de consultório com os pacientes é que a maioria dos pacientes que sofrem de constipação, e constipação, pessoal, que é a prisão de ventre, tem muito a ver com a inadequação intestinal. Então tem gente que diz assim, não, eu vou no banheiro todos os dias. Mas aí eu pergunto, você tem aquela sensação de evacuação completa? Você tem aquela sensação de leveza no abdômen? Você fica leve? Não. Então, você tem problema de constipação. Então, a gente precisa rever toda essa situação para que a gente possa estar otimizando e melhorando a qualidade de vida. De outra maneira também, a constipação, ela é caracterizada quando uma pessoa ela tem uma irregularidade intestinal, onde ela vai ao banheiro não mais do que 3 vezes por semana. Então, antes de eu falar dos riscos aqui, dos alimentos, eu vou falar dos riscos da gente ir, né, de ter esse problema de constipação. Quando a gente tem constipação intestinal, a gente começa a precipitar no nosso intestino a ação de bactérias negativas. E essas bactérias negativas são bactérias que dão uma resposta inflamatória no nosso corpo. Então, essas bactérias negativas, elas favorecem para o que a gente chama de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio intestinal. E essas bactérias negativas, elas podem desfavorecer o metabolismo da glicose, do colesterol, na ativação da produção hormonal, na absorção de vitaminas, na produção de neurotransmissores que nos dá o bem-estar. Essas bactérias negativas, elas podem ser responsáveis também por um processo de insônia, um sono desequilibrado. E essas bactérias negativas, por conta delas estarem favorecendo para a disbiose, elas aumentam consideravelmente o risco de câncer de intestino, dentre outros tipos de câncer. Então, por isso que a gente precisa manter o nosso intestino equilibrado, para que a gente consiga dar uma resposta positiva na ação bacteriana. Quando nós temos a ação de bactérias ruins, nós também podemos propiciar a ocorrência de fungos, o que muitas vezes podem ser refletidos como candidíase por repetição, por caspa, por odor muito forte nos pés, nas axilas, tá? Então, tem vários fatores que o corpo pode manifestar através de uma ação fúngica devido à disbiose intestinal, tá ok? Ficou claro? Fazer igual eu faço com os meus alunos. Entenderam? Não entenderam? Perguntem aqui, tá? Que esse é o momento para isso. Eu sou muito prática nas questões e eu sou muito a favor de passar a informação e o conhecimento para a pessoa, para que ela possa estar entendendo o funcionamento do organismo. De nada adianta eu chegar aqui e dizer, 5 alimentos, pelo menos 5 alimentos que não devem ser consumidos, porque quem tem problema de constipação intestinal. É muito fácil para mim chegar aqui e jogar esses 5 alimentos, mas eu preciso que vocês tenham um entendimento sobre como o corpo funciona e como o intestino funciona. E muitas vezes a constipação, ela tem essas causas, mas ela sempre tem como causa principal o estômago ruim. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, que mais de 80% dos meus pacientes que chegam para mim com problema de intestino, dizendo, já tentei de tudo e não resolve. Fizeram tratamentos caríssimos, gastaram um horror de dinheiro, foram em médico em São Paulo, em vários lugares, e não resolveu. Por quê? Porque não foi olhado para o estômago dessa pessoa. E a gente precisa reparar o estômago dessa pessoa.
Então, por isso que a coisa, ela envolve uma complexidade. E é isso que a gente precisa traçar, tá ok? Nós temos, né, infelizmente, o nosso corpo, nos últimos anos, nos últimos 40 anos, passou por uma modificação genética e epigenética, devido à instabilidade da produção de alimentos e devido à inadequação fisiológica que nós vamos desenvolvendo com o tempo. Ou seja, ao mesmo tempo que os alimentos começaram a ser industrializados, tiveram modificação genética, tiveram uma amplitude nos seus processos de fabricação, ao mesmo tempo nosso organismo começou a ter dificuldade digestiva com vários alimentos. E tudo isso vai impactar consideravelmente lá no intestino. Então, em se tratando de intestino, tudo começa ali. Então, a constipação não tratada, ela vai envolver, sim, desordens fisiológicas, vários problemas, vários pontos de gatilhos. Então, hoje, atualmente, devido ao pós-pandemia, nós estamos tendo um aumento crescente na incidência da ocorrência de doenças autoimunes, doenças totalmente relacionadas com o intestino. Então, nos cabe fazer o processo de reparação desse intestino para conseguir estancar ou minimizar os efeitos da doença autoimune, tá ok? Então, muitas pessoas chegam dizendo, olha, tenho constipação, eu tô comendo mamão, eu tô comendo bastante fibra, eu tomo água, mas não tem jeito de resolver. Por que às vezes não tem jeito de resolver? Porque não foi feito, pessoal, a limpeza, a organização do corpo. É como se você tivesse feito uma festa na tua casa. As pessoas foram na tua casa, sujaram, bagunçaram, e aí você precisa esperar que essas pessoas vão embora para poder limpar e organizar a tua casa. E é assim que a gente precisa fazer no nosso aparelho digestivo, no nosso intestino. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo que a gente introduz elementos positivos para o funcionamento intestinal, nós precisamos retirar os elementos negativos. Senão, caso contrário, vai ser que nem na tua casa. Você está limpando, as pessoas estão sujando. Você não vai ver limpeza e organização. Então, nós precisamos fazer isso. Então, por isso que em se tratando de constipação, obviamente, nós precisamos incluir muita água. Mas nós precisamos retirar primeiramente da alimentação os alimentos industrializados. Aí você vai me perguntar, mas eu nunca mais vou poder comer? Não, não é assim. O nosso intestino, ele precisa ser alfabetizado. A gente precisa, muitas vezes, nesse processo crônico de constipação, a gente precisa resetar ele, tá? A gente precisa resetar ele e fazer com que ele renove a sua atividade. E nesse processo de resetar o intestino, a gente precisa, muitas vezes, retirar toda a carga de alimentos industrializados. Por quê? Porque os alimentos industrializados, pessoal, ele não é apenas um alimento manipulado. Ele é um alimento que ele tem uma sobrecarga química muito forte, ele tem a adição de vários produtos, glutamato monossódico, citrato de potássio, nitrato de sódio, enfim, açúcar invertido. O açúcar invertido presente nos alimentos industrializados, por isso que eu quero que vocês criem o hábito de ler os rótulos dos alimentos. E quando os rótulos citam esses itens que eu coloquei, corra longe se você tem problema de intestino. Por isso que os embutidos devem ser evitados, tá? Salame, presunto, mortadela, porque eles têm uma carga química muito elevada, tá ok? Muitos produtos industrializados, eles são enriquecidos com gordura hidrogenada, que é aquela gordura que é utilizado para fazer sorvete.
essa gordura hidrogenada, ela tem um potencial inflamatório para o intestino muito alto. Ela ferra com o intestino. Então, a gordura hidrogenada presente nos alimentos industrializados devem ser evitados. Da mesma forma que muitos alimentos industrializados, eles têm também na composição amido de milho. Ele é enriquecido com amido de milho. Então, por exemplo, quando você consome uma salsicha, um presunto, eles são enriquecidos com amido de milho. E o amido de milho, ele resseca o intestino também. Então, por isso que é muito importante, nesse caso de resetar o intestino, de limpar, de adequar o intestino, retirar toda a carga de alimentos industrializados, para que a gente possa fazer uma renovação da ação das bactérias positivas, fazer com que teu intestino respire melhor, tá? Então, retirando a carga dos alimentos industrializados, você diminui os processos inflamatórios e você vai desinchando. Porque o que acaba acontecendo? Quanto mais produtos industrializados você consumir, maior vai ser a sobrecarga para o intestino e menor vai ser a produção de neurotransmissores, principalmente serotonina e dopamina, que dá prazer. E aí, o que acaba acontecendo? Quanto mais lixo você come na tua alimentação, mais lixo teu corpo vai pedir. E é por isso que quanto maior a carga de alimentos industrializados, que contém todos esses aditivos, como eu citei, menor vai ser a tua produção de serotonina e maior vai ser a tua vontade de comer porcaria. Porque o teu humor fica ruim. E quando você está mal-humorada, com o humor ruim, o cérebro tende a pedir guloseima, porcaria, tá? Então, por isso que eu digo que quanto mais lixo você tem no teu corpo, mais lixo teu corpo pede, tá? Quem tá entrando agora aqui, tá? Mandem o convitinho para os amigos, para os conhecidos, para as pessoas que vocês sabem que sofrem com constipação. Sejam muito bem-vindos aqui, que esse é o nosso espaço para conversar sobre essa problemática, né, que é a questão do intestino preso. E muitas pessoas, eu brinco às vezes com alguns pacientes que eu digo assim, ó, o intestino preso, ele não é algo que você tem que cultivar que nem um cachorrinho, que você fica criando com carinho. Não, você tem que resolver essa situação. A gente não pode encarar que um problema de constipação intestinal é algo normal, porque não é. A gente precisa ir atrás. E tratar constipação intestinal não é ficar tomando laxante, não é ficar tomando medicamento laxativo, que tem estímulo laxativo, porque esses medicamentos viciam o intestino. Então, nós precisamos doutrinar. Eu até hoje eu estava falando até com a mãe de uma paciente. Eu digo, da mesma forma quando a gente faz com uma criança que vai mal na prova. Não adianta tu ir fazer a prova pela criança. Você precisa ensinar a matéria para que ela vá bem na matéria, tá? E é a mesma coisa o nosso intestino. A gente precisa disciplinar ele, doutrinar ele, para que a gente consiga ter o resultado positivo. E quando a gente começa a ter o resultado positivo, as coisas mudam. As coisas mudam. Então, porque você começa a diminuir a tua carga de estresse por conta disso. Você começa a diminuir toda essa insegurança que você tem quando você vai sair de casa. Então, resetar o intestino é necessário. Por isso que não basta somente a gente querer doutrinar ele e limpar, mas a gente precisa retirar alguns alimentos que sujam muito o intestino. Quando eu falei, que nem o primeiro alimento que eu falei, que hoje eu vou falar por pelo menos 5 alimentos, tá? Que agravam o funcionamento do intestino, que eu falei sobre os alimentos industrializados, eu vou citar aqui um produto, um aditivo, que faz parte dos alimentos. Eu quero que vocês anotem e vocês comecem a olhar no supermercado
quando vocês forem comprar os produtos. Por isso que quando se trata da gente fazer esse reset no intestino, limpar e disciplinar o intestino, a gente precisa retirar a carga de alimentos industrializados para dar uma trégua para o nosso intestino. Mas diante de todos os componentes químicos que estão presentes nos industrializados, como eu citei, glutamato, nitrato de potássio, nitrato de sódio, açúcar invertido, existe um produto, tá? Que faz parte de muitos alimentos que são coloridos artificialmente, e principalmente a Coca-Cola, que é o corante caramelo, tá? Esse corante caramelo, gente, vocês não têm noção da gravidade que ele causa no intestino, tá? Quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Provavelmente todo mundo aqui já fez pudim em casa ou já caramelizou uma forma, uma panela, tá? Você derrete o açúcar nessa panela ou nessa forma e aquele açúcar ele fica grudado, né? Ele fica grudado. E você não consegue tirar ele assim, você precisa aquecer esse açúcar para ele poder derreter. Mas é difícil de você tirar ele. Quando a gente consome alimentos que tem o produto caramelo, tá? O corante caramelo, esse corante caramelo, ele se gruda na parede do intestino igual a essa situação que eu coloquei do açúcar, tá? Lá na forma quando a gente carameliza. E esse corante caramelo, ele vai grudando na parede celular e vai grudando em toda a barreira intestinal e vai bloqueando o sistema imunológico. Ele vai bloqueando a produção de serotonina. Ele vai bloqueando a ação das bactérias boas. E ele vai bloqueando todo o suporte que o nosso intestino precisa para fazer o processo de absorção de nutrientes. Então, para vocês verem como o negócio é complicado, tá? Então, por isso assim, ó, pessoal, que eu quero que vocês entendam. Não que não possa consumir os alimentos industrializados, mas nesse processo de limpeza do intestino, é necessário a gente retirar para poder fazer essa adequação. E logo depois que você já disciplinou e adequou teu intestino, você vai reintroduzindo gradativamente. O problema é que as pessoas têm uma alimentação hoje em dia praticamente 100% industrializada. E isso não vai ser nada positivo, tá? Segundo alimento, tá? Segundo alimento que deve ser evitado, porque quem tem problema de constipação? O leite, tá? O leite. Ah, mas eu não sou intolerante. Tu que pensa que não é. Hoje, mais de 80% da população, tá? Tem problema de intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Porém, a maioria das pessoas tem um problema muito mais sério com a caseína, que é a proteína do leite. Por que isso, gente? Por que isso está acontecendo? Como eu falei bem no início da nossa conversa, quem está chegando aqui, seja muito bem-vindo. E eu sugiro que vocês, depois eu vou deixar a live gravada aqui, vocês podem mandar para o maior número de pessoas que vocês puderem, para a gente poder estar auxiliando as pessoas, tá? Sugiro que vocês assistam desde o início para vocês pegar o fio da meada. A questão da proteína do leite é o seguinte: o nosso intestino, ele não tem mais capacidade para digerir a proteína do leite. Por quê? Porque o leite ingerido nos últimos 40 anos são leites de vaca de leitaria, tá? De vaca de leitaria. E as vacas de leitaria, elas são alimentadas com ração, diferente da vaquinha que antigamente tinha lá no pasto, que se alimentava com pasto e produzia leite. Então, o que acontece? A indústria de laticínios cria lá as vacas e dá ração para essas vacas para aumentar a produção de leite. Ok. Porém, essa ração não é digerida muito bem pelo organismo da vaca. E aí, essa vaca, ela produz um leite com um teor de caseína muito alto. É como se o nosso intestino tivesse uma capacidade de absorver isso aqui e a gente ingere isso aqui.
E esse excesso de caseína ele cai como se fosse uma pedra no intestino. E isso vai gerando efeito alergênico, efeito inflamatório e maior sobrecarga em todo o intestino. E é por conta disso que muitas pessoas constipadas começam a desenvolver problema de sinusite, otite, amigdalite, tá? Por conta da proteína do leite, tá? Dermatite também. Todas as alergias, esses dias uma pessoa me disse assim, não, eu não tenho problema de intestino. Eu disse, tá, mas e qual que é o teu objetivo da consulta? Ah, eu tenho alergia. Então, meu filho, você tem problema de intestino, tá? Porque isso é fato. Talvez você pense que não tenha, porque você vai ao banheiro. E isso não quer dizer que teu intestino tá ok. Porque muitas vezes você consome alimentos que dão um falso estímulo para o teu intestino, porque ele irrita o intestino. Por exemplo, pessoas que são intolerantes à lactose, nível 1. Então, essas pessoas consomem laticínios e vão no banheiro. O intestino solta. E elas ficam felizes porque o intestino soltou. Só que soltou o intestino e irritou, e isso não é nada positivo. Então, quando você é intolerante à lactose, nível 1, e você insiste em consumir e continua consumindo, você vai aumentando o teu nível de intolerância. E além do que, você aumenta a sobrecarga do teu intestino, fazendo com que você aumente muito o risco de desenvolver outras alergias e outras hipersensibilidades, tá? E dos laticínios, existe um, pelo menos, muito específico que deve ser evitado, principalmente por quem tem constipação, que é o queijo. Por que que o queijo constipa? Porque o queijo, ele é rico, ele tem um percentual muito mais elevado de caseína, o que o nosso intestino não reconhece. E muitas pessoas que são constipadas, elas têm a predominância de fungo no intestino, que eu já falei aqui em outras lives, tá? E a presença de fungo no intestino faz com que esse intestino fique mais sobrecarregado. E o queijo, por ele ser processado e fermentado, ele muitas vezes precipita o seu teor de fungo também nele. Então, você começa a colocar mais fungo no intestino, aumentando essa síndrome fúngica, causando mais constipação. Então, por isso que os laticínios devem ser evitados, tá? E principalmente o queijo. Então, para a gente conseguir dar essa trégua para o nosso corpo e fazer com que o nosso intestino dê uma aliviada, tá? Nadir, tu solicitou aqui a entrada? Só me confirma se sim ou se não, ou se tu apertou por engano, que aí eu vou liberar aqui para ti. Tá tudo certo aí, pessoal? Estão escutando direitinho, ó? Então tá. Outro alimento que deve ser evitado, tá? Farinha, tá? Farinha de trigo. Ah, mas eu consumo integral, não interessa, tá? Farinha de trigo, tá? Deve ser evitado. Por quê? Porque houve uma modificação genética na semente do trigo, isso lá na década de 70, e fez com que os farináceos, né, tivessem uma sobrecarga no aporte do glúten. E quando você come um pão, por exemplo, esse pão, ele é utilizado o fermento, né, para aumentar o processo, né, de fermentação, só que ele é utilizado um fermento e é utilizado mais um aditivo para aumentar a fermentação desse pão. Fazer com que esse pão cresça em qualquer temperatura. E essa agressividade que é provocado nesse processo de fabricação faz com que esses elementos, tá? O fermento e mais esse outro realçador de fermento, ele coloque o glúten, que é a proteína do trigo, dentro da nossa barreira intestinal. Então, ele facilita esse processo. E o glúten é uma molécula muito pesada. Então, ou seja, a farinha de trigo hoje, ela tem um percentual de glúten
de 20 a 30 vezes mais o que nós temos capacidade de absorver. Então, por isso que retirar a farinha nesse processo de limpeza intestinal, ele é muito importante. Então, quando você come um pão, esse pão, ele vai a farinha, vai o realçador do fermento, vai açúcar, vai outros elementos. Então, por isso que nós precisamos evitar para melhorar todo esse processo de limpeza intestinal, tá? Tem pessoas que às vezes me relatam, o que eu acho muito interessante, que quando vão viajar para o exterior, para a França, para a Europa, principalmente para a Europa, e dizem que comem pão lá e não ficam estufados, né? Não ficam sobrecarregados. E aqui eles comem pão e ficam sobrecarregados, né? Por que acontece isso? Por causa que o trigo brasileiro é um trigo diferente. Ele é um trigo que tem esse percentual de glúten muito mais acima do que nós deveríamos, do que nós temos capacidade de absorver, tá? E é o que eu brinco às vezes. Então, tu quer comer pão, vai para a Europa que lá tá tudo certo. Então, o pão de lá, ele não tem tanta sobrecarga. Porque isso é uma questão de legislação, né, do país e tudo mais. Então, por isso que retirar os farináceos fazem parte dessa limpeza intestinal, tá? Eu disse que eu ia falar sobre 5 alimentos, mas eu vou falar mais, tá? Eu vou falar mais. Porque começa, às vezes a gente coloca o ponto aqui, vamos falar sobre 5 alimentos, mas aí eu começo a lembrar de vários outros e vou colocar outros alimentos também, tá? Outro alimento importante, que esse aqui muitas pessoas vão cair o queixo, que usam pensando ser a 8ª maravilha do mundo, a descoberta do ouro, mais ou menos, e usam e não sabem o quanto faz mal para quem tem constipação intestinal, que é o óleo de coco, tá? O óleo de coco não deve ser utilizado por quem tem constipação. Por quê? Porque o óleo de coco, ele tem ômega 6, que é um tipo de gordura, um ácido graxo essencial e que tem ação inflamatória no intestino. Então, por isso que o óleo de coco não deve ser utilizado por quem tem constipação. Da mesma forma, se é uma pessoa constipada e que está muito inflamada e consome muito óleo de coco, essa pessoa aumenta muito as chances dela vir a sobrecarregar a função hepática, de sobrecarregar o fígado. Então, por isso que o óleo de coco não deve ser utilizado. Então, você deve substituir pelo azeite de oliva extra virgem, porque o azeite de oliva, ele melhora, né, o processo inflamatório do intestino. E aí algumas pessoas me perguntam assim, mas eu posso cozinhar com azeite de oliva, não vai perder as propriedades? Pode cozinhar. A gente perde as propriedades se nós fôssemos fazer, por exemplo, uma fritura com azeite de oliva. Aí sim perderia as propriedades. Mas no caso de fazer uma preparação, ele é excelente, tá? Então, principalmente para lubrificar o intestino. E algumas pessoas conseguem ter o resultado positivo também tomando uma colher de sopa de azeite de oliva em jejum para dar uma melhorada na hidratação do intestino. Pois é, né? Sabe qual que é o problema que às vezes eu digo? Porque às vezes a internet, eu digo, é algo maravilhoso, mas também é terrível dependendo da situação. Então, às vezes, as pessoas ouvem assim, eu vou utilizar tal coisa. Só que elas não sabem, às vezes, o quanto isso pode ser negativo. E é normal, porque são pessoas leigas. Só que é por isso que eu sempre falo para as pessoas, busquem a informação em canais confiáveis. Busquem a informação de profissionais corretos. Não vão buscar informação de blogueiro que não sabe quando é dia, quando é noite. Porque esses dias eu vi uma blogueira aqui falando do óleo de coco, porque ela é patrocinada, ela recebe para isso. E ela falando que consumia o óleo de coco e melhorou o intestino dela. Pura mentira, tá? Pura mentira. Até pode ter melhorado, porque de repente ela comeu um pouco mais de gordura e isso lubrificou o intestino. Porém, ele tem uma carga inflamatória. Então, não é interessante utilizar,
quem tem problema de constipação, tá bom? Outro alimento que deve ser evitado por quem tem constipação: oleaginosas, castanha, amendoim, nozes. Por quê? Porque isso, pessoal, é no período de limpeza, de organização do intestino, tá? Então, é o seguinte, a maioria, como eu falei, já citei várias vezes em outras lives e aqui também já falei, que a maioria das pessoas que são constipadas, elas têm uma propensão e uma predominância de ter fungo no intestino, tá? Ainda mais se isso já vem acompanhado de candidíase, caspa, seborreia, pele muito oleosa, acne, o odor muito forte nas axilas, nos pés, tá? Tudo isso tem uma propensão fúngica. E as oleaginosas, na sua maioria, elas têm também essa predominância de fungos. Então, se você é muito constipado, resolva a constipação e depois introduza gradativamente. Tome muito cuidado com a pasta de amendoim, porque ela também aumenta a fermentação das bactérias negativas do intestino, causando toda essa sobrecarga e diminuindo a regularidade intestinal. Então, fique de olho. Às vezes, o que é tido como saudável, talvez não seja para você. Então, por isso que é necessário avaliar individualmente essa situação. Então, as oleaginosas, elas não devem ser utilizadas nessa situação, nessa fase de limpeza. E outra dica que eu vou dar para vocês: digamos que vocês tiraram esses alimentos, começaram a tomar mais água, colocaram alimentos mais naturais na alimentação, né? E começou a melhorar o intestino. Vocês começaram a ter uma regularidade. E aí tu vai pensar: ah, mas eu quero comer minha castanha, eu quero comer minhas nozes, minha amêndoa. Pega essas oleaginosas e deixa de molho, tá? Deixa de molho e bota fora essa água, seca e aí você come. Não comer essas oleaginosas da forma crua, porque elas não conseguem ser muito bem digeridas pelo aparelho digestivo e vai causar flatulência, vai causar estufamento, gases e também sobrecarga no intestino. Então, por isso que deixar de molho é muito importante, para também diminuir esses aspectos antinutricionais, tá ok? E aí, o seguinte, tá? Tem mais um alimento aqui que eu vou citar, que esse eu não precisaria nem falar, que todo mundo sabe, já ouviu aqui eu falar, que é a questão do açúcar, né? E aí, algumas pessoas dizem assim: ai, mas eu consumo doce, ele me dá um efeito laxativo incrível. Só que o açúcar, gente, ele penetra na barreira intestinal de foice, de machado. Ele entra lá cortando o intestino. E se ele entra cortando o teu intestino, entra de foice, ele irrita a tua parede intestinal. Também desfavorecendo a ação de bactérias boas e proliferando mais as bactérias negativas. Então, o açúcar, ele é um baita de um agravante, tá? E aí, tu vai me dizer o seguinte, que agora eu entro para o sexto alimento, que eram 5, mas eu vou falar no sexto. E aí, você vai me dizer: não, mas eu não consumo açúcar. Eu compro tudo light. Eu não tomo refrigerante com açúcar, eu tomo refrigerante zero. Engano, tá? Por quê? Porque as bebidas, os alimentos light, têm adoçante, xilitol, sacarose, aspartame, sacarina, e todos eles têm uma interferência na microbiota intestinal. Todos os adoçantes, eles têm essa interferência para sobrecarregar o intestino. Embora quando você consome de forma excessiva, ele pode provocar diarreia, porque ele não é absorvido. Porém, depois da diarreia vem o ressecamento. Então, adoçantes artificiais, eles prejudicam sim a microbiota intestinal, prejudicam a ação das bactérias boas, desfavorecendo todo o trabalho das coitadinhas.
Então, por isso que nós precisamos, pelo menos, retirar esses 6 alimentos da nossa alimentação. Eu falei que eu ia citar 5, mas pelo menos 6. É lógico que existem vários outros alimentos, mas esses que eu citei é o que eu mais observo no meu consultório como consumo principal por parte das pessoas. E não só no meu consultório, mas entre a população também. Então, quando a gente fala para as pessoas ter uma alimentação o mais natural possível, não é só comer fruta e verdura. Não, é ter uma alimentação mais natural, aquilo que vem da terra, aquilo que vem das plantas, aquilo que vem da árvore, né? Aquilo, como eu já citei numa outra live que o pessoal deu risada, a gente não planta em casa uma árvore de pão, uma árvore de chocolate, uma árvore de bolacha, né? Uma árvore de salame, de mortadela, a gente não planta. Então, tudo aquilo que vem da árvore, que vem da terra, é o que nós precisamos predominar na nossa alimentação para minimizar o impacto. E aí, o que algumas pessoas acabam, às vezes, confundindo é o seguinte: ah, mas eu nunca mais vou poder comer. Toda sexta-feira eu como pizza com a minha família. Ok, calma. O que eu quero que você entenda é o seguinte: é como se o nosso intestino fosse um balde. Tá? É como se fosse um balde. Todo dia você vai colocando porcaria dentro desse balde, todo dia. Esse balde já tá enchendo. Aí chega o final de semana, tu comeu a pizza, esse balde transborda. Então, se esse balde tá vazio e no final de semana você comeu a pizza, não é essa pizza do final de semana que vai fazer o teu balde transbordar, tá? Então, é por isso, gente, que a gente precisa entrar num ponto de equilíbrio para resgatar o nosso intestino. Não precisa ter aquela situação de 8 ou 80. Isso que eu estou falando da exclusão desses alimentos é nesse processo de limpeza, de organização, de resetar o intestino, de fazer uma alfabetização do intestino. Fazer com que ele, vamos deletar e vamos começar tudo de novo. E aí ele vai disciplinando. Daí, para isso, a gente vai incluindo alimentos com um potencial muito bom também. Então, por isso que a gente tem que ter paciência para organizar o intestino, doutrinar e disciplinar ele. Só que o maior problema é que as pessoas não têm paciência. E aí, o que as pessoas querem? Resultado imediato. Então, é por isso que quando você está constipada, você vai lá e toma um laxante. Ah, resolvi meu problema. Engano. Porque você usou laxante e você foi hoje no banheiro, né? Muito bem, obrigado. Só que daí amanhã o que acontece? Resseca teu intestino. Vai ressecando. Então, por isso que nós temos várias alternativas que podem ser implementadas, que podem ser ajudadas também no processo de limpeza e organização. Mas, aliando esse processo de retirada desses alimentos, a gente sempre tem que pensar nesse equilíbrio gástrico, como eu falei. Como é que está o teu estômago, né? Como que está a tua mastigação, né? Você mastiga muito rápido, você bebe muito líquido com as refeições, então comece também retirando esse hábito. Procure mastigar bem os alimentos. Eu brinco com alguns pacientes, eu digo, o estômago não tem liquidificador lá dentro. A gente tem que liquidificar na boca. A gente tem que mastigar muito bem os alimentos. A gente tem que tornar os alimentos sólidos em líquidos dentro da nossa boca para facilitar o processo digestivo, tá? Então, pessoal, quem está entrando agora, tá? Já estou quase na finaleira aqui da live. Sugiro que assistam no início e mandem para os amigos, mandem para várias pessoas. E eu vou dizer para vocês uma coisa aqui que eu fiquei muito feliz esses dias, tá? Muito feliz. Porque como quem me conhece, quem é muito próximo a mim, quem é meu paciente ou quem já trabalhou comigo, que está aqui, sabe o quanto eu gosto do meu trabalho, o quanto eu gosto da minha área de atuação. E, obviamente, eu faço,
né? Trabalho muito por amor também, né? A gente trabalha por dinheiro, né? Porque é a necessidade, mas eu sou muito feliz no que eu faço. E eu fico muito mais feliz quando eu tenho resultados muito positivos. Esses dias eu fiz uma live, falei aqui sobre a aparência das fezes, tá? Quem não estava aqui, tá chegando agora, pode puxar ali aqui no meu Instagram, pode ficar bem à vontade e puxar as lives que tem ali, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês em várias coisas. E aí eu recebi um direct de uma pessoa que nem me seguia. E essa pessoa disse assim pra mim, olha, uma moça que trabalha comigo, tá? Me mandou a tua live que estava gravada e me mandou para mim assistir, que achou interessante e tal. E essa pessoa que me mandou o direct disse que depois de assistir aqui a live, ela começou a observar a aparência das fezes dela. E ela começou a ver que as fezes dela elas eram irregulares e elas tinham muito a presença de alimentos ali. Então, ela como fazia as refeições e os alimentos ficavam em partículas nas fezes. E aí aquilo, né, gerou assim uma certa preocupação por parte dessa pessoa. E aí ela me procurou e me chamou aqui. E nós fizemos vários exames e descobrimos uma baita de uma sobrecarga, de uma hipersensibilidade com glúten, síndrome do intestino irritável dessa pessoa e várias carências nutricionais. Entre elas, tá, a alteração de tireoide também. E a tireoidite, né, quando ela ocorre antes ali dos 60 anos, muitas vezes é autoimune provocada por um intestino sobrecarregado. Então, essa pessoa, a gente já iniciou o tratamento, já me mandou assim, ó, notícias muito boas, que as fezes estão já mais sólidas, já estão mais consistentes. E aí ela me relatou o seguinte, olha para vocês verem como às vezes o corpo ele fala com a gente não dá bola. Essa pessoa me falou que ela tinha todos os dias dores de cabeça. Todos os dias. Todos os dias ela tinha que tomar remédio para dor de cabeça. E aí ela disse, olha, quando meu intestino começou a melhorar, que o meu cocô ficou íntegro, ficou inteiro, eu não tive mais dor de cabeça. Claro, porque quando o intestino melhora, você diminui a propensão inflamatória. A maioria das enxaquecas, elas são provocadas por uma digestão ruim, por uma digestão muito pesada. Então, é por isso que a gente precisa reparar os aspectos digestivos para conseguir melhorar qualquer inflamação do organismo. Então, para vocês verem, o nosso corpo, gente, é muito sábio. E nós, infelizmente, ainda temos esse receio e esse problema em relação ao cocô, falando popularmente, tá? As pessoas vão no banheiro, não olham, querem de uma vez puxar descarga, mandar embora, tem vergonha, né? A gente é muito reprimido em relação a isso. Só que o cocô diz muito como é que tá o teu corpo, tá? É como eu já citei aqui em outro momento, de uma pessoa também que participou de uma live, que quando ouviu que eu disse que era para começar a olhar a aparência das fezes, começou a observar e viu que tinha gotículas de gordura nas fezes, tá? E aí me procurou, pediu uns exames e já encaminhei imediatamente para hepatologista, porque essa pessoa estava com uma baita de uma sobrecarga no pâncreas. E aí começamos o processo de melhora da função pancreática, restabelecimento da microbiota intestinal e deu tudo certo. Mas é porque num detalhe, então daqui a pouco essa pessoa já estaria desenvolvendo uma pancreatite ou um problema muito mais sério. Então por isso que eu falo que a informação, gente, ela salva a vida, a informação correta. Mas a informação incorreta pode te matar, tá bom? Então por isso, pessoal, que hoje a nossa live aqui, ela era para falar sobre pelo menos 5 tipos de alimentos que devem ser evitados por quem tem constipação intestinal. E eu falei 6, tá? No mínimo. Então, por isso que quem tá chegando agora, tá? Seja muito bem-vindo, mas nós já estamos de saída. Então, a live vai ficar salva aqui.
para que vocês possam estar assistindo e mandando também para as pessoas que vocês conhecem, tá? Eu prezo muito pelo disseminar conhecimento. Então, é por isso que as minhas lives eu deixo salva aqui. Esses tempos, até uma pessoa que é totalmente estratégica de marketing, ela disse assim para mim, olha, eu acho que você não deveria deixar as lives salvas, porque as pessoas daí se obrigam a assistir a tua live, né? Participar contigo. E aí eu disse, olha, eu deixo salva justamente para isso, para poder ajudar as pessoas. Quem não pode assistir depois, não tem problema. O importante é que essa informação te ajude. Então, essa é a minha missão também de passar esse conhecimento. Então, por isso, pessoal, eu disse, no início aqui eu falei, o quanto os dias estão passando muito rápidos, né? As horas estão voando. Então, já está encerrando o nosso tempo aqui. Então, eu volto a agradecer cada um que esteve aqui comigo, tá? Quem está entrando agora, vai ficar salva a live aqui. Pode ficar à vontade, mandar para quem vocês puderem, tá? Para os amigos, para os inimigos, para todo mundo, tá? Quem tá meio de cara virada, meio mal-humorado, manda também, porque melhorando o intestino, melhora o humor também, tá? Então, terça-feira que vem, às 9 horas, novamente aqui. Então, você tem um encontro comigo terça-feira que vem, novamente. Tá bom, gente? Brigadão, beijão, boa semana e fiquem com Deus.